Olá, irmãos, irmãs, amigos. Nós vamos hoje dar continuidade ao alimento diário. Nós estamos na semana 3 e o título da semana 3 é Como Deus Prepara os Seus Ministros. Nós sabemos que para poder levar adiante a sua vontade aqui na terra, para poder cumprir o seu propósito aqui na terra, para poder trazer o seu reino aqui para a terra e fazer com que todas as coisas sejam encabeçadas por Cristo, Deus precisa de pessoas. E essas pessoas, elas são chamadas de ministros da nova aliança. O primeiro ministro da nova aliança nós sabemos que foi Jesus, né? Jesus, ele deu início à nova aliança quando ele mudou a dispensação da lei para a dispensação da graça. Então ele foi o primeiro ministro da nova aliança, mas ele também escolheu outros ministros para que pudessem dar continuidade ao ministério começado por ele aqui na terra há 2000 anos atrás. E nós também, nesta era em que nós vivemos hoje, 2000 anos mais tarde, nós também somos esses ministros, somos aqueles que também foram escolhidos pelo Senhor, foram chamados pelo Senhor para poder dar continuidade a esse ministério que começou com Jesus. E para isso, nós precisamos ser trabalhados. Um ministro não é alguém que já vem pronto. Quando Deus nos chama, Ele nos chama como nós estamos. A gente gosta muito de usar a seguinte frase: Deus não chama os qualificados, Ele qualifica os chamados. Então, todas as pessoas que Deus chama precisam ser trabalhadas por Ele. Nós vamos citar dois exemplos que está aqui no Alimento Diário, de pessoas que foram chamadas pelo Senhor e que foram moldadas, que precisaram passar pelo molde do Senhor. Primeira pessoa foi Pedro, segunda pessoa foi Paulo. Pedro e Paulo, eles representam a mim e a você, porque eles são dois extremos. Pedro era uma pessoa, um pescador, uma pessoa que não tinha muita cultura. Ele era alguém impulsivo, de caráter forte, bastante precipitado. Paulo, ao contrário, era mais polido, era alguém culto, era alguém religioso e zeloso pela tradição de seus pais. Só que tanto Pedro quanto Paulo precisaram ser moldados pelo Senhor. Não é porque Pedro era rude que precisava ser moldado pelo Senhor, e Paulo, que era alguém culto, religioso, mais polido, que não precisava. Não, precisava sim. Ambos precisaram passar pelo molde do Senhor. E que molde é esse? São as tribulações do dia a dia. São os sofrimentos que nós passamos no nosso dia a dia. Nós podemos dizer assim: Deus usa duas ferramentas principais para preparar um ministro da nova aliança. A primeira ferramenta é a sua palavra, a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos dar valor na palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia, ler o alimento diário, ler os livros, ouvir as mensagens. Tudo isso faz parte da nossa bagagem espiritual, da nossa constituição. O ministro da nova aliança tem que ser alguém que conhece a palavra de Deus, que é constituído com a palavra de Deus. A nossa fé, ela precisa ser fundamentada na palavra de Deus. Tanto que tem aqueles dois livros, né? Nós já estudamos o volume 1, agora estamos no volume 2, que fala sobre os fundamentos da fé cristã. A fé cristã, ela tem fundamentos, ela precisa estar fundamentada, e fundamentada na palavra de Deus. Então, o primeiro instrumento, a primeira ferramenta que Deus usa para constituir um ministro da nova aliança, para moldar um ministro, é a sua palavra. E o segundo instrumento são os sofrimentos, as tribulações do dia a dia. Tanto Paulo quanto Pedro passaram por esses dois instrumentos. Eles foram tanto constituídos com a palavra de Deus, quanto foram moldados por meio dos sofrimentos, das tribulações que eles passaram. Tanto que Paulo fala, em 2 Coríntios, capítulo 1, ele fala a respeito da natureza da tribulação que sobreveio a ele na Ásia. 2 Coríntios 1, no versículo 8, Paulo diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças,
Paulo, um apóstolo, um servo de Deus, um dos principais apóstolos, passou por sofrimentos acima das suas forças. É bom nós entendermos isso, porque às vezes nós podemos ter o conceito errado de que um servo de Deus não sofre, de que um servo de Deus, Deus nunca vai deixar ele passar por essas situações extremas. Não é verdade isso, meus irmãos. A Bíblia está repleta de exemplos de servos de Deus que passaram por sofrimentos, que Deus permitiu que eles passassem por essas situações, mas Deus não os desamparou. Deus cuidou deles naquela situação. Paulo fala assim, olha, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O sofrimento de Paulo foi tal que ele se desesperou, ele achou que ia morrer, se desesperou da própria vida. Mas aí ele continua, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Para quê que Deus permite que nós passemos por isso? Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Enquanto a situação está sob o nosso controle, a gente confia muito em nós mesmos, na nossa força, no nosso conhecimento, na nossa capacidade de resolver os problemas. Mas quando a situação foge do nosso controle, quando nós somos testados além dos nossos limites, aí nós não temos outra saída. A nossa saída é buscar Deus, é confiar em Deus e experimentar o Deus que ressuscita os mortos. Naquela situação, Deus vem nos socorrer e nos mostrar a saída, nos dar livramento. Tanto que Paulo falou no versículo 10, ele fala assim, olha, esse Deus que ressuscita os mortos, ele diz assim, ó, nos livrou, livrará e livrará de tão grande morte em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Deus não nos desampara, mas Ele nos livrou e livrará e continuará a livrar-nos das situações pelas quais nós passamos. E essas situações nos tornam pessoas mais maduras, mais experimentadas. Um servo de Deus não pode ser um teórico, uma pessoa doutrinária que não teve experiência de vida. Nós precisamos passar por experiências de vida. E essas experiências de vida são as tribulações e os sofrimentos que nos sobrevêm no dia a dia. Em Romanos 8, diz assim, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui nós vemos duas características de um cristão. Fala, aquele que ama a Deus e aquele que é chamado segundo o seu propósito. Nós amamos a Deus, mas nós também fomos chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos crer nisso. Deus, Ele nos chamou para poder cumprir a vontade dele aqui. Ele tem um propósito para nós. Deus tem um propósito para mim, um propósito para você. Ele quer trazer o seu reino aqui para a terra e ele precisa de mim e você. Ele precisa de mim e de você. E o seu reino é o seu governo, é a sua vontade. E a sua vontade, o seu reino, o seu governo precisa começar pela minha vida e pela sua vida. Precisa começar pela minha casa e pela sua casa. Então Deus precisa de mim e de você. Por isso Ele nos chamou segundo o seu propósito. Então nós precisamos saber que aqueles que amam a Deus, mas não só amam a Deus, mas também foram chamados segundo o propósito de Deus, eles precisam saber que todas as coisas cooperam para o seu bem. E todas as coisas, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Tudo que nós passamos no nosso dia a dia, nós precisamos ter essa clareza de que Deus permite que passemos por aquilo para o nosso próprio bem. E não se esqueça daquele versículo que fala que até os cabelos da nossa cabeça foram contados. E que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça vai se perder se Deus não permitir. Então Deus, Ele cuida de nós. Não se preocupe, não fique desanimado. Tanto que Paulo, ele também falou aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, ele fala assim no versículo 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, às vezes
O sofrimento, a situação que nós passamos, nos deixa até perplexos, mas não desanimados. Então Deus está sempre nos sustentando, nos amparando e nos dando graça para nós passarmos por essas situações, para nos moldar. O segundo assunto importante do alimento diário diz respeito à nossa maneira de nos relacionar com Deus. Aqui fala sobre nós sermos puros e simples, simplicidade e pureza. Você sabe que uma criança ela é muito simples, ela não tem protocolo para se relacionar com seus pais, com seus amigos. O que acontece? Conforme nós vamos crescendo, nós vamos nos tornando mais formais, mais complicados, mais cheios de arrazoamentos, nós passamos a ser mais críticos, julgar mais as pessoas, ver mais defeitos dos outros. Isso torna o nosso relacionamento com Deus mais complicado. Paulo quer que nós voltemos. A melhor maneira de se relacionar com Deus é ser simples, não ter protocolo, não ter formalidade, não querer usar uma capa, uma maquiagem para mostrar para Deus que nós estamos bem, mas na verdade nós não estamos. Deus conhece o nosso coração. A Bíblia fala que Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior de uma pessoa, mas Deus vê o coração. A gente pode até enganar uma pessoa, mas Deus nós não enganamos. Então a melhor maneira de nós irmos diante de Deus é como nós estamos. Não usar nenhum disfarce, nenhuma justificativa, nenhuma máscara, nada disso. Nós temos que ir diante de Deus de peito aberto, tal qual estamos. Essa é a simplicidade e pureza que nós devemos ter no nosso relacionamento com Deus, né? Tanto que Paulo, ele fala em 2 Coríntios capítulo 11, ele diz para os coríntios, versículo 2, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. O que é uma virgem pura? Uma virgem pura, todo cristão, quando crê no Senhor, se torna uma virgem para Deus. Lembra da parábola das virgens de Mateus 25? Todo cristão, quando crê, quando foi salvo, ele se torna uma virgem, ele é como uma virgem pura, aguardando o momento para ser desposado por Cristo. Então Paulo, ele diz para os coríntios, eu vos tenho preparado como virgens puras para ser desposados por um só esposo, que é Cristo. Mas aí, no versículo 3, ele fala assim, mas eu receio, eu tenho medo, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes ou os vossos pensamentos, e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo tinha medo que os coríntios se apartassem dessa simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então o nosso relacionamento com Deus, com Cristo, deve ser simples, deve ser puro como uma criança. E aqui ele nos remete para Gênesis 3, porque ele fala assim, receio que assim como a serpente enganou a Eva, como que a serpente enganou a Eva com a sua astúcia? Vamos lá em Gênesis 3 que nós vamos ver isso. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Olha só. Aqui diz assim no versículo 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A primeira coisa que a serpente fez, a primeira astúcia que ela usou para poder enganar Eva, foi questionar a palavra de Deus. Foi contestar a palavra de Deus, foi colocar dúvida na cabeça de Eva com respeito à palavra de Deus. Por isso que ela perguntou, foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O que Eva deveria ter feito? Eva não devia nem ter respondido. Eva deveria ter dito, olha, é o seguinte, se Deus disse, é porque tem que ser do jeito que Deus disse. Deus sabe o que é melhor para nós. Então, se Deus falou, eu obedeço e ponto final. Se você quiser, vai perguntar para Deus. Foi Ele que falou para que nós
não poderíamos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Então, se ele falou para não comer, ele sabe o que ele está dizendo. Ele sabe o que é melhor para mim e para Adão. Então, não quero conversa com você. Vai conversar com Deus. Mas não, a serpente deu corda. Aliás, Eva deu corda para a serpente. Aí a serpente foi entrando mais, se aprofundando mais na conversa. Primeiro ela questionou a palavra de Deus, colocou dúvida na palavra de Deus. Depois ela fez uma afirmação. Olha só. A mulher respondeu, olha o versículo 2. A mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, porque de fato Deus havia dito, vocês podem comer de todo o fruto das árvores do jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Continuando, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Mas aí a serpente fez uma afirmação mentirosa. Ela disse assim, ó, versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha só, primeiro ela colocou dúvida, ela questionou a palavra de Deus. O primeiro argumento da serpente foi colocar a palavra de Deus em dúvida, em xeque. O segundo argumento dela foi fazer uma afirmação mentirosa contra a palavra de Deus. Ela disse, é certo que não morrereis. Deus havia dito que se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, iriam morrer. Aqui a serpente vem e fala, é certo que não morrereis. E enganou Eva. Aí no versículo 5, continua a serpente, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a serpente falou isso, a mulher se entregou para aquela situação, porque a mulher raciocinou assim, poxa, então os meus olhos vão ser abertos? Será que eu não estou vendo alguma coisa que eu preciso ver? Então eu preciso enxergar alguma coisa que eu não estou enxergando? E outra coisa, eu vou me tornar conhecedor do bem e do mal, isso é bom, porque se eu conhecer o bem e o mal, eu evito o mal e eu faço o que é bom. E eu não preciso nem perguntar para Deus, porque eu mesmo posso decidir. Você entende, meu irmão, a astúcia da serpente? A serpente, na verdade, quis levar a mulher e o homem a se tornarem independentes de Deus, abrindo seus olhos para conhecerem o bem e o mal. Por trás dessa fala da serpente, havia uma mensagem subliminar dizendo o seguinte: se os olhos de vocês forem abertos e vocês conhecerem o bem e o mal, vocês não precisam mais consultar Deus para fazer as coisas. Vocês mesmos decidem. Vocês já sabem o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal, e vocês mesmos decidem e toca a vida de vocês. Não precisa ficar incomodando a Deus, não precisa ficar consultando Deus. O que a serpente quis fazer? Apartar o homem e a mulher da comunhão com Deus, da dependência de Deus. E a mulher não percebeu isso e acabou comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Daí, no versículo 7 de Gênesis 3, fala assim: abriram-se então os olhos de ambos. Quem foi que abriu os olhos deles? Foi Deus? Quando Deus abre os nossos olhos, os olhos devem realmente ser abertos, porque Deus está querendo mostrar para nós alguma coisa que nós precisamos tomar cuidado ou nos arrepender. Mas quando a serpente abre os nossos olhos, esse abrir de olhos é negativo, é para nos danificar. Tanto é que fala assim, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aí, ainda mais aqui no versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Você acha que foi positivo aquilo que a serpente fez? Eles se esconderam. Primeiro, eles sempre estiveram nus. Não foi só naquele dia que eles estavam nus. Eles viviam nus. E eles não tinham vergonha da sua nudez. E eles nunca tinham se escondido de Deus. Deus passava ali para conversar com eles todos os dias na viração do dia.
E eles nunca tiveram medo de Deus. A partir daquele momento que eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles começaram a ter medo, eles precisaram fazer vestes de folhas de figueira e eles precisaram se esconder de Deus. Então, olha só o dano que isso causou para Adão e Eva e para toda a humanidade. E o que significa se esconder? O que significa ter medo? O que significa fazer vestes de folhas de figueira para cobrir a sua nudez? Significa que nós, irmãos, quando nós erramos, quando nós transgredimos, a gente fica com medo. Primeira coisa, fiz algo errado, fiquei com medo. Segundo, eu vou fazer algo para justificar. A minha nudez foi exposta pelo erro que eu cometi, então eu vou fazer alguma coisa para me justificar. Aí eu crio as minhas próprias justiças. Eu faço vestes de folhas de figueira. Por exemplo, você sabe, a veste na Bíblia significa a justiça, as nossas condutas, a justiça própria, tá? Mas a Bíblia também fala que é Deus que nos justifica. Cristo se nos tornou, da parte de Deus, justiça. Deus não quer a nossa justiça. A nossa justiça própria, para Deus, é como trapo de imundícia. Mas o que o homem fez aqui? Ele tentou justificar o seu erro. Ele se escondeu. Primeiro, ele teve medo. Aí ele se escondeu e fez vestes de folhas para ele. Ele tentou resolver o seu problema, a sua transgressão, o seu erro, a sua própria maneira, criando as suas próprias verdades, criando suas próprias justificativas, seus arrazoamentos e assim por diante. Ele perdeu a simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que ele devia ter feito, Adão e Eva? Errou, não tinha que ter se escondido, não tinha que ter tentado cobrir a sua nudez, colocar uma capa, cobrir a sua vergonha, usar uma máscara, passar uma maquiagem para disfarçar. Não adianta, Deus sabe todas as coisas. Não adianta a gente querer disfarçar as coisas de Deus. Adão e Eva deviam ter ido diante de Deus nu, como eles sempre tiveram. E dito para Deus, nós erramos, nós desobedecemos o que você falou para nós, nós comemos da árvore que você falou para nós não comermos. O que Deus teria feito? Imediatamente, Deus teria socorrido eles. Deus teria corrigido, repreendido, como um pai corrige e repreende o filho que erra, mas Deus teria acolhido eles imediatamente. Então, aqui a gente aprende, irmãos, quando nós errarmos, quando nós transgredirmos a palavra de Deus, nós precisamos aprender a não usar não nos esconder. Primeira coisa, não se esconda. Segunda coisa, não tenta encobrir aquilo com alguma coisa, arrumar uma justificativa para o seu erro. Não, se arrependa imediatamente. Peça perdão para Deus. Se você ofendeu alguém, algum irmão, alguma pessoa, peça perdão para essa pessoa, que você vai se sentir melhor. E Deus vai acolher você pelo seu arrependimento. Não tente usar os seus argumentos, os seus arrazoamentos. Olha só o que Adão e Eva fez aqui. Aí Deus foi falar com eles, né? Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha só, ele ficou cheio de justificativa. O Senhor perguntou, você comeu da árvore que eu falei para não comer? Ao invés dele falar, eu comi, Senhor. Eu errei, me perdoa, eu comi, eu desobedeci ao Senhor, eu comi. Não, o que ele fez? Ele botou a culpa na mulher. A mulher que tu me deste, que me deu e eu comi. Aí o Senhor foi falar com a mulher. Versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Também justificou, ao invés dela ter dito, eu comi, Senhor, eu errei, eu desobedeci a tua palavra, eu caí no conto da serpente. A serpente veio colocar a dúvida, veio questionar, contestar a tua palavra,
e eu acabei entrando na conversa dela. Me perdoa, Senhor. Mas que Eva fez? Falou: a serpente me enganou e eu comi. Cheio de justificativa. Tanto Adão justificou seu erro, tentou encobrir o seu erro, se escondendo, fazendo vestes de folhas de figueira, quanto Eva tentou justificar seu erro, colocando a culpa na serpente. Claro que a serpente é que estava por trás de tudo isso, que a serpente é que foi culpada de toda essa situação, mas Adão e Eva também, porque deram conversa para a serpente, duvidaram da palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender uma coisa. Primeiro, nunca duvide da palavra do Senhor. As palavras que Deus tem falado para você, através dos seus profetas, através do alimento diário, da sua leitura da Bíblia, das reuniões que nós temos tido, das mensagens que você tem ouvido, são palavras de Deus, são palavras que vai ajudar você, são palavras que protegem você. Nunca duvide dessas palavras, nunca questione essas palavras, creia, obedeça, seja simples. E no seu relacionamento com Deus, também não tente esconder nada de Deus. Se tem algum problema mal resolvido, alguma transgressão, algum erro, não se esconda por entre as árvores. Não use uma capa para se esconder, não use uma máscara, uma maquiagem para se esconder. Não faça veste, não use justificativa. Vá diante de Deus como você está, de peito aberto. Nu, não tente encobrir a sua vergonha, a sua nudez, não. Vá diante de Deus. Deixa Deus cuidar de você, inclusive do seu erro. Deus vai cuidar e vai ser muito melhor para você e muito melhor para todos nós. Então essa é a maneira que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Que nós sejamos simples e puros como uma criança. E nunca colocar dúvida na palavra de Deus. E o último assunto do alimento diário ainda fala do relacionamento que Deus quer ter com o homem, né? Fala a respeito do Deus triuno, que primeiro precisamos saber que Deus é triuno, Deus é três e é um. Não são três deuses, nós precisamos ficar claros disso, não são três deuses, é um único Deus, é triuno, é um único Deus, mas no aspecto de três. No seu relacionamento com o homem, na sua obra, Deus tem um aspecto de três. É como se fossem três pessoas, mas na essência é um único Deus. E esse único Deus, esse Deus que é triuno, essa trindade divina, ela é coinerente e coexistente. Ou seja, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, eles existem todos ao mesmo tempo e um existe dentro do outro. É um negócio misterioso, a nossa mente não consegue explicar muito isso, mas nós precisamos ficar claros disso. Nunca creia na doutrina ou na teoria de que existe três deuses. Não, Deus é único, mas ele tem três aspectos. O Pai é a fonte de todas as coisas, o Pai é a origem, o criador de todas as coisas, o Pai é que fez o plano, o Pai é que arquitetou todas as coisas, o Filho é o seu conselheiro, o Filho é o executor do plano do Pai, o Filho é que veio aqui na Terra para executar o plano do Pai de redimir o homem, de salvar o homem, de santificar esse homem, de transformar esse homem e de levar esse homem para a glória. Esse é o papel do Filho, é Jesus, que veio aqui na Terra e que hoje está nos conduzindo à glória. Essa é a sua missão, é executar o plano do Pai, o plano de salvação, a salvação completa, a tão grande salvação que Deus tem revelado para nós. É o Filho que executa. E o Espírito? Qual é o papel do Espírito? O Espírito transmite tudo isso para nós. O Espírito é o transmissor, é o canal pelo qual Deus Pai transmite para nós tudo aquilo que o Deus Filho executou. Tudo que o Deus Pai planejou, tudo que o Deus Filho executou, o Deus Espírito é quem se encarrega de transmitir isso para mim e para você, para dentro de nós. E Deus, Ele quer nos levar para esse relacionamento. Tanto é que quando Ele criou o homem, lá em Gênesis 1:26, Ele disse, façamos o homem. Ou seja, a trindade
estava fazendo o homem para introduzir o homem nesse relacionamento com Deus. E o homem foi criado de maneira diferente de todo o resto da criação. O homem foi feito do pó da terra, mas o que deu vida para o homem, o que deu a essência para o homem, o que fez de fato o homem existir, foi o sopro de Deus. O sopro de Deus é algo que saiu de Deus e entrou no homem. E esse sopro de Deus criou no homem o espírito humano, que é um lugar para o homem poder se relacionar com Deus. A Bíblia fala em João, capítulo 4, versículo 24, que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Então Deus, que é espírito, criou um espírito dentro do homem para o homem poder adorar a Deus usando o seu espírito. E o sopro de Deus também criou a alma do homem. E a nossa alma, ela é distinta uma da outra. Não existe almas gêmeas. Tanto é que não existe duas impressões digitais iguais. Isso significa que você, meu irmão, minha irmã, você é único. Você é única. Não existe no universo outra pessoa igual a você. Deus criou você único. Você tem uma personalidade, uma identidade. E Deus criou você com essa personalidade única. Para Deus você é único, você é insubstituível. Tanto é que na parábola da ovelha perdida, o que aconteceu? Aquele bom pastor, ele deixou as 99 ovelhas para ir atrás daquela única ovelha que havia se perdido. Por quê? Porque aquela ovelha era única para ele. As 99 que ficaram não substituía e não preenchia o vazio deixado por aquela ovelha que se extraviou. Então você, meu irmão, minha irmã, saiba que quando você se afasta de Deus, ninguém preenche o seu lugar. Quando você, por exemplo, falta de uma reunião, a cadeira fica vazia. O local de reunião pode estar cheio, pode ter 100, 200 irmãos no local de reunião, mas ninguém substitui você, ninguém preenche o seu lugar. Seu lugar fica vazio. Você é único para Deus. Tá bom? Amém, meus irmãos? Queria terminar fazendo uma oração, agradecendo o Senhor pela sua palavra e por ter cuidado de nós mais uma semana. Deus abençoe vocês. Senhor, te agradecemos nesta manhã pela palavra que o Senhor nos deu mais uma vez durante a semana, pelo alimento diário. Senhor, muito obrigado. Nós somos os ministros da nova aliança. O Senhor está preparando cada um de nós, o Senhor está nos moldando, usando a tua palavra, também usando as tribulações do dia a dia. Essa situação que nós estamos passando atualmente também é uma ferramenta que o Senhor usa para nos moldar, para nos conformar, para nos levar a confiar mais no Senhor. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós, que o Senhor não nos desampara. Sabemos também que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos o Senhor e nós fomos chamados segundo o teu propósito. Senhor, também sabemos que queremos nos relacionar com o Senhor de forma simples, não queremos esconder nada do Senhor, nem podemos, porque o Senhor conhece todas as coisas. Queremos ir diante do Senhor como nós estamos, de peito aberto. Se nós cometermos alguma falta, nós queremos confessar imediatamente ao Senhor. Senhor, não queremos nos esconder. Senhor Jesus, também sabemos que também somos únicos para o Senhor. Somos essa ovelha única, essa alma única que o Senhor criou e que o Senhor ama cada um de nós e que nós somos insubstituíveis. Senhor, por isso, cuida de nós, livra-nos do mal, cuida da nossa família, cuida da família dos irmãos, cuida do trabalho dos irmãos, do sustento dos irmãos, cuida das nossas casas. Senhor, cuida dos nossos irmãos que estão trabalhando na área da saúde, que estão à frente nessa batalha contra esse vírus. Também oramos, Senhor, guarda-nos dessa doença, de sermos contaminados. Guarda nossas casas. Senhor, também faz com que essa doença perca sua força, com que esse vírus diminua a sua contaminação. Abençoa também os nossos cientistas, os nossos pesquisadores, para que eles descubram um tratamento, descubram uma vacina eficaz. Senhor, como um grão de areia que somos, nós oramos ao Senhor, para o Senhor conter a força dessa onda. Em teu nome nós oramos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém.